brincadeira assim, com o momento que a gente está vivendo, quarta revolução industrial, tudo virou 4.0. Mas tem um fundo interessante aqui nesse contexto, que é a questão de que dentro de todas essas mudanças que estão elencadas aí, talvez a gente possa resgatar duas, que são aquelas que vão balizar a nossa discussão sobre autofinanciamento, que é a questão da coletividade, ou seja, de adotar ferramentas que beneficiem muitas pessoas e que muitas pessoas possam ajudar a beneficiar outras pessoas. Eu vou explicar esse movimento. E a outra questão é personalização, customização. As instituições, elas são muito diversas umas das outras. Então fica muito difícil de pensar que a gente vai ter, por exemplo, uma forma, um financiamento ou alguma estratégia que seja comum a todas. A gente vai ter bases que são comuns, mas depois disso a gente precisa aplicar a nossa realidade. E tem outras questões dessa revolução industrial que a gente poderia, desse 4.0 que a gente poderia trazer, mas para começar, para balizar aqui a nossa conversa, seriam essas características. Bom, aí nós temos uma primeira leva de alternativas dentro desse contexto, que são as bolsas, né? Hoje nós temos algumas empresas que promovem essas possibilidades. Nós temos o ProUni, que talvez seja um dos programas mais bem avaliados aí do governo nos últimos tempos. Teve um dado momento da discussão que se pensou em reduzir o FIES, vamos alimentar o ProUni, mas o fato é que ele realmente trouxe um sopro novo aí para o mercado educacional. E tem as bolsas próprias das instituições. A grande questão aqui é, para que a bolsa serve? Se a bolsa serve como a minha estratégia, por exemplo, de captação, é bem possível que eu vá ter alguns problemas. E aí a gente viu ali os níveis de descontos. E aí tem instituições, por exemplo, que quando a gente vai conversar sobre autofinanciamento, elas dizem assim, não, mas eu não tenho dinheiro para financiar isso. Tá, mas quanto está sendo dado de desconto? Será que um percentual desse desconto não pode ser revertido para um financiamento? É simples? Não, não é simples. Mas é possível de ser feito e a gente vai trazer algumas abordagens nesse sentido. Aí tem uma outra via, que são os financiamentos privados, né? Hoje, o Pravaler, por exemplo, ele traz uma lógica bem interessante de ser um dos primeiros parceiros aí do PFIES. Trabalha hoje com uma lógica de sem juros, que é bem interessante para o estudante. É óbvio que isso tem um custo para a instituição. Aí nós temos Santander, temos